As relações entre os Estados Unidos e a Europa estão indo por água abaixo desde que Trump tomou posse e começou a usar a energia como instrumento de chantagem nas negociações com o velho continente. Empresas europeias temem que depender dos Estados Unidos na área energética se tornou uma enorme vulnerabilidade. E agora, seus funcionários já falam em voltar a comprar em grande quantidade o gás russo. Neste vídeo, vocês vão ver citações de entrevistas concedidas por funcionários de empresas europeias à agência de notícias Reuters sobre o tema, assim como outros detalhes do assunto. Fique até o final e deixe o seu comentário. Quando o conflito na Ucrânia começou em 2022, os europeus prometeram se livrar de vez do gás russo. Mas, promessas à parte, eles nunca cumpririam isso totalmente. E agora, com as novas ações de Trump, cumprir tais promessas parece ser missão impossível. Na semana passada, o presidente norte-americano, além de rejeitar uma proposta de Bruxelas de cancelar as altas tarifas sobre carros e a indústria europeia, exigiu da União Europeia que esta venha a comprar energia dos Estados Unidos a um preço mínimo de 350 bilhões de dólares. Ele disse claramente que este era o único caminho para os europeus evitarem novas tarifas. Tendo em vista que todas as importações de energia, desde os mais diferentes países fornecedores que a União Europeia teve em 2024, seja de petróleo, gás, carvão e derivados do petróleo, chegaram a cerca de 400 bilhões de dólares. O que Trump quer é que os europeus venham a comprar energia somente dos Estados Unidos. Só que ninguém tem certeza de que os Estados Unidos podem oferecer tanto fluxo de energia para os europeus, mesmo que Washington venha a seguir seu plano de aumento de geração de energia até 2028, fora o fato de que a ideia de depender de um só fornecedor é o pior dos pesadelos dos europeus. O problema é que a Europa tem opções bastante limitadas. Por exemplo, as conversas com o Catar sobre maior importação de gás do país árabe estão em um impasse. Apesar dos esforços de aumentar o uso de energia renovável se intensificaram, seu ritmo de crescimento não é o suficiente para fazer a União Europeia se sentir segura sobre o assunto. E daí surgiu uma ideia impensável: ir atrás do gás russo. Se houver uma paz razoável na Ucrânia, poderemos voltar a ter fluxos de 60 bilhões de metros cúbicos, talvez 70 bilhões por ano, incluindo gás natural liquefeito. Disse Didier Rolot, vice-presidente executivo da empresa de energia francesa Engie. O Estado francês é parcialmente proprietário da Engie, que costumava estar entre os maiores compradores do gás da russa Gazprom. Rolot disse que a Rússia poderia suprir cerca de 20 a 25% das necessidades da União Europeia, em comparação com 40% antes do conflito no leste europeu. Patrick Pouyanné, diretor da Total Energies, uma grande petrolífera francesa, advertiu a Europa contra a dependência excessiva do gás dos Estados Unidos. Precisamos diversificar, com muitas rotas, e não depender excessivamente de uma ou duas. A França, que produz grande quantidade de energia nuclear, já tem um dos suprimentos de energia mais diversificados da Europa. A Alemanha dependia muito do gás russo barato para ajudar a impulsionar seu setor de manufatura até o conflito na Ucrânia. E tem menos opções. O gás russo ajudou a desenvolver seu setor industrial, que está em crise e não consegue sair dela. Grande parte das atividades econômicas alemãs está em recessão, de acordo com diferentes fontes, há 2 anos consecutivos devido à contínua desindustrialização. O setor químico cortou empregos por 5 trimestres consecutivos, algo que não acontecia há décadas. Mas ainda há fábricas aguardando o retorno do gás russo como uma última esperança. No Parque Químico Leuna, um dos maiores centros químicos da Alemanha,
que abriga fábricas da Dow Chemical e da Shell, alguns fabricantes dizem que o gás russo deve retornar rapidamente. A Rússia costumava cobrir 60% das necessidades locais, principalmente por meio do gasoduto Nord Stream, que foi sabotado em 2022. Em entrevista a Reuters, Christoph Günther, diretor do gerenciamento da empresa, afirmou: Estamos em uma grave crise e não podemos esperar. A reabertura dos dutos reduziria os preços mais do que qualquer programa de subsídio atual. Quase um terço dos alemães votou em partidos mais favoráveis à Rússia nas eleições federais de fevereiro deste ano. No estado de Mecklenburg-Vorpommern, a região do leste da Alemanha, onde o gasoduto Nord Stream chegava ao território alemão depois de passar pela Rússia sob o Mar Báltico, 49% dos alemães querem o retorno do fornecimento de gás russo, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Força. De acordo com Daniel Keller, ministro da Economia do estado de Brandemburgo, a indústria alemã quer que o governo federal ache energia barata e espera a retomada do fornecimento de energia russa assim que o conflito na Ucrânia chegar ao seu fim. Mas a verdade é que a energia tem se tornado cada vez mais um instrumento geopolítico, principalmente com as claras ameaças de Trump. E mesmo que Trump não venha a usar como arma na guerra comercial, ninguém pode garantir que o gás norte-americano não sofrerá ondulações sérias em seu preço. Na hipótese de a indústria norte-americana sofrer uma guinada devido ao tarifaço de Trump aos parceiros comerciais, a energia norte-americana seria a primeira a ser recorrida pela indústria local. E o fluxo desta para a Europa poderia ficar sob ameaça, ou no mínimo se tornar mais caro. Por sua vez, a russa Gazprom atuou como um fornecedor garantidor do mercado europeu. Isso significa que quando os compradores europeus precisavam de volumes adicionais de gás, além dos volumes estipulados em contratos de longo prazo, a Gazprom fornecia mais e sem demora. Isso permitia evitar aumentos bruscos de preços. Além disso, ela forneceu volumes adicionais por décadas até 2021, sob contratos de longo prazo. Nos contratos de longo prazo da Gazprom, o preço era calculado a partir do preço médio à vista, com uma defasagem de 1 ou 3 meses, o que mantinha o preço do gás bastante atrativo para os europeus. Neste ano, a situação foi agravada pelo fato de que os preços do gás não caíram com o fim da estação de aquecimento, como de costume. O motivo é que os europeus usaram grandes volumes de gás dos armazenamentos subterrâneos de gás e o preenchimento estava no nível mínimo de 35%, sendo que nos anos anteriores era de 50%. Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia não atendeu à solicitação de suas empresas de reduzir a norma de preenchimento das reservas em pelo menos 90% até o início da estação de aquecimento. Acontece que os europeus terão que bombear muito gás para o armazenamento subterrâneo durante todo o ano. Isso manterá a demanda por gás durante todo o ano de 2025, o que significa que os preços serão altos até o final do ano. Além disso, a União Europeia tem um problema chamado Ucrânia, que devido ao esvaziamento de suas instalações de armazenamento subterrâneo, ou por causa, inclusive, de danos causados pelo conflito, começou a importar muito mais gás da Europa, ou seja, a esvaziar adicionalmente as instalações de armazenamento subterrâneo dos europeus. A Ucrânia sempre quis fornecer aos europeus serviços para armazenar seu próprio gás, mas este ano foi exatamente o contrário. Estas incertezas no setor explicam em parte a razão pela qual os europeus, que colocaram como objetivo em 2022 acabar com o uso da energia russa até 2027, terem adiado tal plano mais de uma vez. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no Gazeta do Mundo. E nos encontramos a próxima vez aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.